A apresentação, na verdade, do Bernardo, mas só para me apresentar para quem me conhece. Eu sou o Almir, sou professor universitário desde ontem, tá? Natural da nossa terra, filho de pequeno agricultor da Vila do Mote, da Queixada, e sempre mexi com tecnologia, e gosto de tecnologia, e fui convidado há 2 anos para vir aqui para Fomentar Vale, para realizar um trabalho de aproximação de 2 mundos. Né? O mundo é o mundo da universidade, onde todos aqueles jovens, até aquele barbudo de barba branca ali já foi meu aluno. Ele é um dos mais novos, né, Eduardo? Foi um dos mais novos. Né? Então, eu sempre estive no meio universitário. Eu não lembro do Joel, acabou de falar com o meu aluno, achei que era ele que era mais velho. Deixa eu ser mais jovem, não, Joel? E lá na universidade a gente sente a falta da empresa, da aproximação, e a gente sabe que a empresa sente a falta de tecnologia, que põe dentro da sala de aula, não adequa aquilo que precisa e tem um confronto entre esses 2 mundos. Eu vim para cá para entender. O mundo universitário a gente já sabe, o mundo da empresa eu precisava entender. Estou aprendendo muito nesses 2 anos, eu não estou aqui para ensinar ninguém. Na verdade é o contrário. Eu estou aqui para aprender e tentar levar para as empresas o que é de volta que vocês precisam. Né? A gente fez aqui um período aqui, né? Então está tudo no site da Fomento, só para ter ideia. A gente precisa unir isso aqui. Fala-se muito no movimento de startups, de inovação, de tecnologia. A CIS está vivendo um momento bacana, que está se falando muito em criação de um centro de inovação, né? Mas muito mais do que isso, a gente precisa disso. É isso que a gente precisa. Papel bonito, político, vem dinheiro, um monte de coisa. Mas antes a gente precisa ter pessoas que começam a conversar e começam a entender os conceitos. E aí lá no lado, a gente está falando no filme, o cara me perguntou, você está formando programador, não precisa formar piloto de trator. E falta piloto de trator que não sabe operar o GPS. O cara não entende o que está fazendo lá em cima. Então a gente precisa entender esse mundo e começar a fomentar e provocar. Vocês também têm a mesma dificuldade na América que todo mundo tem. Não é isso? Então a gente precisa começar a conversar. Esses espaços aqui que a gente tem criado desde 2022, quando a gente veio para cá, a gente criou aí o Hackathon, a gente fez mais de 200 horas de reuniões com pessoas. Um dos primeiros foi o Sandrinho, quando eu cheguei, foi lá na Verco bater um papo. Foi, Sandrinho, estava vindo para cá para fazer esse trabalho. A gente tem um grupo lá de WhatsApp, hoje tem 200 pessoas no grupo, e a gente fez um curso que era Formação de Inovadores, que a ideia é falar a trilha que você segue para montar uma startup. Mas a gente tem que entender que não é o foco só startup. Antes de startup, precisa fomentar ideias. Esse aqui, tanto esse material que vocês entram no site, está tudo lá. Tá? Tem tudo que a gente faz, está tudo no site hoje, graças àquela equipe ali do fundo, ó. Todos eles que desenharam, que são estagiários da firma, que é uma grande parceira também nosso, e esses meninos aí que produzem esse material. O que nós fizemos em 2023? A gente ativou um podcast, que tinha um espaço ali fora, a gente usa para depósito, hoje usamos de novo, né? Quando precisa guardar algumas coisas, guarda onde? Podcast. Mas a gente grava, porque acabou de fechar um ali com o Leandro, não é isso? Então, quem quer gravar um podcast, fica à vontade, contar a história, falar um pouco da empresa, falar que alguma coisa está ali. Nós fizemos ano passado a formação de inovadores, focado em ideias, não em formação de conteúdos, em ideias. Nós participamos de 2 eventos, um foi um evento educacional e o outro focado, que foi o simpósio de inovação. Né? Fique à vontade, quando você está aqui, ó, seja bem-vindo. Fique à vontade. Nós gastamos mais de 300, gastamos não. Eu falo que isso aqui é um negócio que você não vê o tempo acontecer, mas depois os frutos chegam. Investimos mais de 300 horas, com mais de 160 reuniões e conversas para buscar ideias que geram coisas. Uma dessas reuniões foi com o Bernardo, que está aqui hoje. Então isso é fruto do trabalho que a gente vem fazendo. Fomos buscar mais parcerias e apoiadores. Temos o Bernardo, que é um dos nossos parceiros ano passado. Temos a Tereus, que é uma das parceiras novas que entraram aqui. Temos a Terenas, que é uma parceira que vem financiar esse espaço. Esse espaço precisa de dinheiro, esse espaço precisa de infra, precisa de luz, precisa disso, tem um custo.
E a gente tem uma rede social lá também. Tudo isso vocês encontram lá nas nossas redes sociais. Né? Então, quer apoiar uma palestra financeiramente, quer entender o que nós estamos fazendo, está tudo ali nas redes sociais. E para quem está nas empresas, é o dinheiro que as empresas estão investindo e a gente não está usando, e a gente pode usar espaço que for vazio, não criar isso é um espaço vazio. Não faz sentido. Bom, só para a gente entender um pouco o que nós estamos fazendo em 2024, fortalecendo tudo que está do lado esquerdo, curso, formação de inovadores, podcast, estágios, formando pessoas para as empresas, tem estagiários que começam como voluntário, aquele menino que está lá, cadê o outro ali? O Felipe, estão em graduação, formados, e passam pelo tempo, esse dia foi para Coopermota, um foi para, tem um lá que passou aqui, foi lá com vocês, tem um daqui que foi para outras empresas, para Nova América, e assim vai andando. Esses meninos, ou formados aqui voluntariamente, ou com bolsa da FEMA, eles estão seguindo a carreira. E a gente quer fortalecer isso. Maior divulgação das ações, é isso que eu estou fazendo aqui, por isso que precisava do meu minutinho de merchan, eu pedi para o nosso parceiro. Novas parcerias. Criamos esse projeto aqui, que é Transformando Ideias em Negócios. Se eu tiver uma ideia na cabeça, nós estamos com os primeiros experimentais, criando com toda uma metodologia que nós estamos desenvolvendo da Fomenta Vale, para tirar a sua ideia, que está aqui. Conversei com uma empreendedora de Vinhema, uma cisense, que quer trazer um projeto para si sábado, das 11 da manhã às 2 da tarde. Ela tem uma ideia fantástica no agro, só que se eu for vender para Nova América, ou for vender para Coopermota, ou for vender para outro, está na cabeça dela. Você não arruma um centavo de investimento. Falei, o que você tem que fazer com isso? Arrancar tudo da sua cabeça, escrever, pôr no papel e transformar isso num projeto. De 4, 5 páginas e um pitch. Então, isso é uma das coisas que a Fomenta Vale vai investir em 2024. Nós não temos ainda a metodologia 100% pronta, mas é criar uma metodologia de pegar jovens como aqueles, ou ideias de vocês, ou juntando tudo, né? Transformar ideias em negócios e começar a surgir as ideias. Fortalecer eventos para parceiro. A gente fez um no final do ano passado. Esse é um evento de parceiro para parceiro. Parceiro que usa o espaço para parceiro que está aqui. Né? Fortalecer esses eventos. Devemos ter um de agilidade e um de ciência de dados que já está na agulha para os próximos meses. Nós estamos montando um grupo de ciência de dados e visitar as empresas. Coisa que a gente fez pouco. Também conhecer as empresas, levar esses meninos, levar pessoas que participam dentro dos programas de formação para conhecer as empresas, lá fazer uma visita com o Murilo, lá na Terenas, entender um pouco o que a Terenas faz, novamente, a Conte, qualquer empresa, para essas empresas, esse pessoal também começar a fomentar ideias. Então, tudo isso está no nosso hall de trabalho, só para vocês entenderem um pouco o que a gente está fazendo aqui, e todo mundo pergunta, o que é a Fomenta Vale? Esses dias uma pessoa falou como é que é, aqui organizada, né? E falou assim, a Fomenta Vale é isso. Não, ela não é, mas ela é também. Então, praticamente é isso. Hoje a Fomenta Vale está indo nesse caminho, quando estiver aqui, é o que a gente quer buscar aqui. Buscar mexer com esse ecossistema que estava parado e fomentar ideias. Legal? Uma pergunta rápida, não? Eu vou passar para o que interessa. Está aqui os nossos parceiros, fundadores, apoiadores, as universidades e colaboradores que nós apoiam aqui dentro. Hoje temos internet aqui por causa da Cabonet que nos fornece. Temos a Londres, deu parceria de comunicação. As 3 universidades que são fortes. Nossos fundadores lá de cima, Terenas, Pneus, que são nossos parceiros atuais financiadores, a Visam, a DMN, na área de odontologia, o Rancho Primavera, que são parceiros de coworking e espaço aí. Fomenta está aqui. Sigam lá no Fomenta Vale, que tem tudo lá. Se quem não está inscrito, quiser depois pegar a inscrição, fazer o formulário, acho que é bom, até para o Bernardo para contar. E é isso aí. Eu tinha que falar isso. Obrigado, gente. De antemão, queria agradecer ao parceiro Bernardo, ao Renato, que foi meu ex-aluno, aqui de Assis, que trabalha com o Salesforce, que trabalha com a Vision, que veio aqui conversar um ano atrás, que trouxe o Bernardo aqui, né? Trouxe o primeiro virtual e trouxe o hoje presencial. Hoje eu falei, prazer, presencial. E a Tati, que são da Vision. Muito obrigado por ter proporcionado essa tarde hoje. Muito bom para vocês. Vamos lá, pessoal. Prazer aí todo mundo. Meu nome é Bernardo, sou um dos sócios da Visum.
A ideia do bate-papo hoje é, primeiro, né, que seja um bate-papo, que vocês perguntem o que vocês quiserem saber sobre o mundo CRM. A gente vai falar de CRM hoje, tem um conteúdo um pouquinho extenso, mas a ideia também é fazer algumas pausas, que vocês consigam também tirar dúvidas e a gente explique um pouquinho sobre Visum, sobre Salesforce, sobre CRM, um pouco sobre inteligência artificial conectada ao Salesforce e falar um pouquinho no final sobre agilidade. Na agenda de hoje eu vou falar um pouco agora no começo, depois a Tati, que é do nosso time, o Almir já apresentou, ela vai falar um pouquinho sobre toda a parte de inovação em CRM, ela vem do mundo agro, conhece bastante disso aí, entendo que aqui talvez a gente tenha aí 50% do pessoal aqui é do mundo agro, né? Então acho que traz essa experiência, a gente consegue trazer alguns exemplos, então podem nos pausar aí a qualquer momento. A gente tem o Renato, que é o nosso arquiteto sênior, está focado em Salesforce, está com a gente há 1 ano, né, Renato, agora. Então, a ideia é a gente trazer um pouquinho desse conhecimento para vocês. Antes de eu começar a apresentação, queria falar o porquê que a gente veio parar aqui. Primeiro, por culpa do Renato, né, que ele é da cidade. A gente, nos últimos 3 anos e meio, desde que a gente fundou a Visum, a gente tem buscado em algumas regiões do estado de São Paulo ou até fora do estado de São Paulo, locais onde a gente vai aportar um pouco de conhecimento para trazer novas pessoas para o mundo de tecnologia. Então a gente está aqui em Assis agora, a gente está começando um time, a gente busca profissionais aqui, a gente busca, nesse movimento, trazer essas pessoas que estão se formando para o mundo de CRM, para o mundo de tecnologia, para o mundo de Salesforce. A gente faz esse mesmo movimento hoje conectado ao Unesp de São José do Rio Preto. Lá também tem curso de computação, tem um polo forte. A nossa empresa hoje, ela o CNPJ dela é de São Carlos, que é outro local que a gente tem lá universidades boas e que a gente também busca muita gente nesse mundo, né? O USP, o UFSCar de lá. E a gente agora está começando a formar uma parceria nova com a própria Salesforce de como a gente vai ajudar a Salesforce a formar novas pessoas no mundo de Salesforce através das universidades, né? A gente está sentando com eles e moldando isso daqui para frente. A gente enxergou aqui por conta das universidades, do Renato, a gente já conheceu o Renato, conheceu outras pessoas daqui da cidade que têm um conhecimento muito grande de Salesforce. Exemplo, o próprio Renato, você está com o quê? 12 anos de Salesforce? Que 12 anos atrás, 13 anos atrás, quase ninguém tinha Salesforce no Brasil, né? Eu comecei há 10 anos, acho que aqui tem o Eduardo, né, também, que já está há muitos anos, está ali atrás, trabalha em outra empresa, mas a gente falou, vamos expandir isso, já que é uma ferramenta que tem bastante espaço ainda para crescer. Eu sei que algumas das empresas, né, das pessoas que estão aqui já possuem Salesforce, não é todo mundo, mas a ideia hoje é explicar um pouco mais da ferramenta, falar um pouco sobre ela, mas não só isso, tá? A gente pode conversar um pouco também sobre CRM, esse é um intuito geral. Fechou? Dúvidas até aqui? Bom, vou falar rapidamente sobre Visum, explicar. Eu vou seguir uma agendinha que é a seguinte, a gente vai falar durante 3, 4 slides sobre a Visum Digital, que é a empresa que a gente fundou ali em 2020, aí depois a Tati vai entrar com a parte de inovação, depois eu volto, a gente vai fazer uma pausa, tá? Para comer alguma coisa, daqui a pouco chega um coffee aí pra gente, e a gente finaliza depois falando sobre o que existe de inovação, inovação vai ser com a Tati, o que existe na parte de inteligência artificial hoje dentro de Salesforce, e no final a gente fala um pouco sobre cultura e agilidade. Mas vamos lá. Visum. A gente criou a Visum em 2020. No momento eu entendi que tinha uma oportunidade muito grande. Eu já venho do mercado de Salesforce, já fui de consultorias, estive também no mundo do lado de vocês, né, das indústrias. Trabalhei bastante tempo com Salesforce, foi onde eu aprendi na Lenovo, computadores. E de lá para cá eu passei por algumas empresas e em 2020 eu olhei o cenário e falei, acho que faz sentido agora eu abrir a Visum, e a gente percebeu que nas implementações de Salesforce fala-se muito pouco sobre processo, fala-se muito pouco sobre o conhecimento que a gente tem que ter da dor real, do negócio, e tentando ser o máximo isento possível no mundo
técnico, né? Então, o técnico vem depois. A gente entendeu que isso faz uma diferença muito grande durante uma implementação. A gente cresce bastante, a gente tem esse viés de negócio. Tanto eu sou formado em tecnologia, mas eu passei por consultoria de negócio, eu e os outros sócios, a gente tem o mesmo caminho, são mais 4 sócios na empresa, e a gente tem a nossa liderança também da mesma maneira, tá? Todo mundo fala muito bem sobre o negócio, como acontece, o que a gente traz de mercado, assim como a Tati, por exemplo, tem um mundo de agro, a gente tem algumas pessoas de mundo de indústrias, né, de bens de consumo e outras do mundo financeiro. Então, a gente atua hoje nessas 3 vertentes principais dentro da empresa. Não só nisso, mas são as 3 principais. A gente nasceu em 2020, como eu disse, a gente é uma empresa tech, tá? A gente tem uma atuação hoje remota, somos aproximadamente, acho que são 56 pessoas agora, se não me engano. A gente está crescendo, tá? Um time já com bastante experiência e que nos últimos 2 anos a gente começou a fazer essa aposta de vamos formar pessoas novas. Não existe profissional de Salesforce no mercado. Existe uma falha do mercado enorme que a Salesforce está tentando arrumar agora, e a gente entendeu que ou eu formo pessoas, ou então vou morrer na praia. Não adianta o meu conhecimento sozinho, é muito trabalho, não cabe no dia a gente executar projetos grandes sem pessoas, né? A gente não vive sem essas pessoas. A gente é parceiro da Salesforce já há algum tempo, a gente atua em outras frentes, tá, pessoal? A gente atua também com SAP, a gente começou recentemente, e com o e-commerce da Vtex, que também é um projeto um pouco mais novo, aí tem 1 ano e meio mais ou menos que a gente começou, e nos últimos 6 meses, quase 1 ano agora, a gente tem uma atuação também já na gestão de SAP, acho que algumas das indústrias aqui já usam SAP, né? Tá? Falei um pouquinho de mim, mas estou aí há 15 anos no mercado de tecnologia, já há agora 11 anos trabalhando com Salesforce, formado em computação pela Unesp de São José do Rio Preto, por isso mesmo que a gente se conectou bem lá, porque a gente entendeu que a facilidade, o conhecimento e a proximidade que a gente tinha com os professores, tanto eu quanto o Sivani, que é um dos sócios operacionais, ele também conhece muita gente dentro da universidade, a gente conseguiu se conectar lá. Tati, você presente. Bom, boa tarde, pessoal. O Bernardo já comentou um pouco, então, a respeito aqui da minha especialização, né? Eu trabalho no agro, eu estou no agro aí plantando CRM, já tem mais de 10 anos, né? 9 anos especificamente só do Salesforce. Também sou formada em sistemas de informação, né? Adoro tudo isso aqui, esse ambiente, tecnologia, inovação, mas também amo processos, acho que isso faz total diferença na implementação, né? E como o Bernardo disse, sem pessoas a gente não consegue fazer nada. Então acho que é esse conjunto. Já sou formada há 15 anos, né? E também trabalho há mais de 15 anos com tecnologia. E recentemente também agora a gente está aí se especializando em inteligência artificial, que é um dos temas que o Bernardo vai trazer aqui. Eu acho que faz bastante sentido no contexto em que a gente atua quando a gente fala do agro, né? O Valmir comentou que não existem pessoas, né? Eu tive na Show Rural na semana retrasada e de fato tem total sentido o que você falou em relação a profissionais que não conseguem operacionalizar as máquinas. Isso vai ser muito comum daqui para frente, né? Então acho que é importante a gente ter esse tipo de conversa justamente para fomentar e todo mundo unido, né, juntos, a gente conseguir achar aí quais são os caminhos, né, para poder resolver essas dores. Isso aí. Temos o Renato, falei um pouquinho dele. O Renato, você já sabe, né? Nascido e criado aqui em Assis, né? Na verdade, com o Salesforce lá em 2012, pela Engemar. Voltando porque eu me formei na FEMA aqui em 2009, né? Fui para a Engemar, comecei a trabalhar com sistemas de desenvolvimento ali dele. Depois conheci a área de negócio e Salesforce em 2012. E de lá para cá, eu estava trabalhando com sistemas. Comecei com desenvolvimento, passando toda a escadinha de desenvolvimento, Júnior, Sênior, Livre, depois arquiteto de soluções, que é o que eu ocupo hoje. A gente trabalha aí parceria com a Luiz, trabalha com eles hoje, e a gente trabalha em diversas áreas do mercado, diversos mercados aí, desde água, já trabalhei com experiência de saúde, alimentação, seguro. Isso aí. Bom, vamos lá. O Tech
Alguma pergunta? Querem saber alguma coisa a mais da Visum, da gente? Fechado. Salesforce. Quem já conhece Salesforce? Tá, um pouco mais da metade das pessoas aqui conhecem Salesforce. Para a gente tentar ambientar um pouquinho do Salesforce, tá, o que é. Primeiro, é um CRM, é um sistema que cuida de todo o relacionamento, faz todo o gerenciamento de relacionamento com o seu cliente, desde o mundo vendas até o pós-vendas. Na ferramenta Salesforce, né, então no que a gente é especialista hoje em dia, a gente tem outros mundos, né? Eu vou falar um pouquinho deles, mas para posicionar um pouco da própria Salesforce, né? A Salesforce ela é hoje o CRM número 1, tá, do mundo. Ela é a ferramenta que é a mais implementada e a que está mais divulgada e implementada em todas as empresas por aí. Eles, no Brasil, o entendimento que eu tenho hoje de Salesforce eles avançaram com quase todas as grandes empresas. Eles ainda não dominam 100% do mercado, isso não é possível, isso não vai existir nunca, né? Temos concorrentes grandes como o Dynamics da Microsoft, ferramentas da SAP, da Oracle, da própria Adobe. Então, todo mundo compartilha esse mercado, mas eles acessam grande parte do mercado. De um tempo para cá, eles começaram também a fazer ações muito grandes em duas coisas. Primeiro delas é como que eu vou acessar os clientes de base, né? Então, clientes menores. É uma ferramenta que ela é robusta, ela é grande, tem muita funcionalidade e que, da mesma maneira, tem um custo de investimento um pouco mais alto. Então, eles estão trazendo outras maneiras de acessar a uma base diferente de clientes existentes, principalmente na América Latina. Uma vez que eles têm uma dificuldade hoje de fazer um entendimento de um produto que era vendido em dólar, como é que eu vou vender em real aqui no Brasil, como é que eu vou vender em pesos no resto da América Latina, como é que eu vou fomentar isso, né? Mas a Salesforce hoje é a número 1, tem aí 23% do mercado, né? Que é bastante alto, ela cresce muito, tá? E ela cresce baseada numa quantidade alta, até, se não me engano, tá? Esse dado aqui deles é 2022, eu vi esse dia para trás, eles estão divulgando de 2023, parece que eles vão chegar em torno de 27% do mercado, alguma coisa assim. Mas eles trabalham hoje não só o que a gente chama de Sales Cloud e o que a gente chama de Service Cloud. Eles até posicionam e eles mostram bastante do número deles dessa maneira, né? Falando, a gente trabalha com vendas, a gente trabalha com service, que é o pós-vendas, a gente trabalha com marketing, que é uma outra ferramenta deles que é muito importante para o contexto inteiro, né? Para você pensar em funil de vendas, passar pela dinâmica de vendas, depois fazer o atendimento do seu cliente. Mas não só isso, então eles vão para outros mundos, né? Então, eles se posicionam muito bem na parte de e-commerce, já nos últimos 3 anos. Eles têm uma briga na América Latina grande com ferramentas do estilo da Vetex, né? Então, eles estão se posicionando muito bem. Mas também tem o Tableau, que é uma ferramenta de BI, o Munisoft, que é uma ferramenta voltada para a parte de middleware, fazer toda a conexão entre os sistemas. O Slack, que eu acho que muitos devem conhecer, que hoje em dia também é deles, né? E, além disso, eles têm alguns grandes módulos ali de indústrias que a gente vai mostrar um pouquinho aqui para vocês. São especialidades. Então, Salesforce como um todo, ela olhou de um tempo para cá e falou, tá, a gente consegue fazer um acesso muito grande em vendas, pós-vendas e marketing, e agora? Para onde eu vou? Aí eles começaram, tá, então, no mundo financeiro, por que a gente não cria já soluções pré-prontas para toda a parte bancária, para a parte de seguros, para a parte financeira? Aí eles criaram o Financial Cloud. Depois eles falaram, e de saúde? Vamos trabalhar então com o Health Cloud, que é de saúde. Então, eles têm especializações diferentes hoje no que eles chamam de indústrias. Vou dar uma pincelada rápida em cada um deles daqui a pouco. Salesforce, por isso que ela coloca muito essa questão do desenho em formato de mandala, que eles chamam, que é para mostrar que eles estão cobrindo aos poucos, se é que eles já não cobriram, quase todas as necessidades relacionadas a pontos de contato de um cliente. Tá? Então, é o CRM número 1. Eles têm avançado nos últimos 3 anos, principalmente, muito forte, isso é bem bacana, na parte de IA.
né? Então, toda a parte de inteligência artificial tá sendo, primeiro, moda, né? Acho que todo mundo ouve falar, como é que faz, como a gente vai fazer. A gente tem uma iniciativa, um parênteses, uma curiosidade, a gente tem uma iniciativa hoje com a Embracon é de consórcios, e eles falaram que a gente quer trabalhar com inteligência artificial. Falei, primeiro, não é fácil, ninguém conhece, ninguém sabe como fazer. Se você topar, a gente vai fazer um trabalho em conjunto. A gente vai fazer 10 reuniões com vocês, parte do nosso time, com parte do seu time de negócio, com a sua TI, e a gente vai descobrir o que vocês querem. Depois a gente vai ver o como. Então, assim, IA não é fácil. O que tem hoje são algumas ferramentas pré-prontas, a própria Salesforce tem várias já, para auxiliar com um monte de insights, com um monte de questões que vão ajudar o total, né? Mas não é um tema muito simples, eu acho que é meio mágico e não é. Tá? É soluções de indústrias e tem toda a parte de também de ecossistema de sucesso. Eles medem muito, com muita constância, se está dando certo, se faz sentido ou não a ferramenta como um todo dentro de cada um dos ecossistemas, né? Só para todo mundo, alguns já conhecem, outros não, para todo mundo se ambientar melhor em cada uma das grandes nuvens que a gente chama. A primeira delas é de Sales Cloud. Sales Cloud nada mais é do que a ferramenta da Salesforce que vai auxiliar no mundo vendas das empresas, né? É onde você vai conseguir fazer gestão da sua carteira, das suas agendas, entrada de oportunidades que se transformam depois em cotações e pedidos, e é onde você gera a estratégia de vendas da sua empresa, onde você consegue montar toda a parte de previsão de vendas, ou forecast, e você consegue ter uma produtividade alta quando você tem ela bem estruturada, né? Esse é o Sales Cloud. Pelo que eu me lembro, um bate-papo rápido que eu tive com o Almir, eu acredito que dos que tem Salesforce aqui, todo mundo, se não me engano, todo mundo está usando Sales Cloud. É isso? Todo mundo, o pessoal que levantou a mão é Sales Cloud ou os dois mundos? Sales, Service? Tem alguém usando Service? Acho que não. É normal começar hoje em dia. Em 2015, não. 2015, mais ou menos, para trás, o pessoal começava em Service. Mudou um pouco esse cenário no Brasil. O pessoal agora falou, não, vamos focar um pouco mais em vendas. Até 2015, o pessoal era muito, eu preciso trocar o meu sistema antigo de CRM. Até 2014, 2015, todos os sistemas de CRM eles tratavam pós-vendas, né? Então, você liga lá antigamente se ligava na Claro, na Vivo, nas telefônicas, todos eles usavam uma outra ferramenta que chama Siebel. Hoje em dia, o Siebel está morrendo, né? Está nos finais aí, mudou totalmente a dinâmica. E aí todo mundo foi, então, naquele momento, de Siebel para Salesforce. Então agora, de um tempo para cá, todo mundo começou a focar em vendas, é uma dificuldade geral, né? O como vender mais com qualidade, para que eu consiga entregar com qualidade no meu final. Service Cloud é toda a parte de atendimento, então é o momento que você quer fazer desde uma reclamação até fazer um elogio, fazer uma entrega completa do seu produto, e aí ela encaixa normalmente no mundo mais tickets, né? Como que eu abro um ticket para aquela empresa? Não importa de que tipo. Você pensar aí, eu dei o exemplo agora há pouco da Embracon. Embracon tem lá um time de mais ou menos, acho que são 550 pessoas, fazendo toda a parte de atendimento. Claro, se não me engano, tem 2.000 pessoas. Então tem empresas grandes, médias, pequenas, mas todo mundo usa, esses dois aí que eu comentei, eles usam Salesforce, e o atendimento ali é para abertura de tickets. Pode ser no momento que você vai pedir, me manda um boleto para eu pagar novamente, ou para fazer uma solicitação de uma reclamação, ou qualquer outra coisa do estilo. Então, na hora que você liga lá no saque deles, cai dentro do Salesforce. Aqui é onde a gente conecta WhatsApp, mensagens de redes sociais, e-mail, SMS, todos os outros canais de comunicação ficam conectados ao Service Cloud para que você faça esse recebimento, um roteamento inteligente, desde eu tenho clientes que são especiais, eu quero que vá para time de atendimento especial. E então ele consegue, na dinâmica que a gente chama de omnichannel, fazer essa distribuição de várias maneiras, tá? Tem vários dispositivos
você consegue gerar um gatilho para entregar isso da melhor maneira possível por times. Um exemplo disso é Samsung. Quando você liga na Samsung, que tem Salesforce, lá dentro da Samsung, o canal de atendimento de celular é o mesmo dos outros eletrônicos deles. Então você começa por ali, dependendo do que você tem ou não, você vai para times especializados. Não é uma pessoa que sabe mexer ou sabe dar informações de uma geladeira, ela não vai saber falar sobre celular. Tá? Então você tem essa necessidade de quebra de times, ou até mesmo quando a gente fala de banco digital, de seguros, aí é um pouquinho diferente, que tem todo o viés de aquele cliente ele investe mais comigo ou não, ele é um cliente especial, e no mundo de atendimento de empresas que são mais B2B, também tem uma dinâmica diferente, que normalmente grande maioria é para ponto de reclamação, né, que acontece. E tem o Marketing Cloud, que também é uma das grandes nuvens, que é toda a parte de automação de marketing. Então, quando eu disparo uma campanha através do WhatsApp, bate no celular de vocês recebem lá, tem um lugar para clicar, na hora que eu clico, ele me mapeia, aí eu recebi e-mail, sou impactado em rede social e outros locais. Tudo isso é automatizado através de ferramentas do estilo Marketing Cloud. Para isso que serve o Marketing Cloud, ele faz toda a automação geral. Hoje tem umas ferramentas um pouco mais novas, mas a ideia não vou me estender aqui no Marketing Cloud, a gente mais tarde um pouquinho, depois do coffee, lá no finalzinho, a gente vai dar uma navegada rápida no Salesforce, no Sales Service e Marketing Cloud, para todo mundo conhecer um pouco mais. Eu tinha dito a respeito das indústrias, né? Então essas aqui são as indústrias que hoje a Salesforce tem soluções especialistas, né? Então, automotiva, de energia, de mídias, para governos, né? Então já tem várias prefeituras usando Salesforce no Brasil. Eu ainda não ouvi falar se tem algum órgão federal, acho que não. Parte de manufatura, educação, bens de consumo, comunicação, financial, parte de hospitais, healthcare que eles chamam, né? Então cada uma dessas caixinhas aqui possui como se fosse uma nova implementação já preparada para esses mundos, né? Então você compra o Service Cloud, embaixo dele você acopla esse cara e ele fica pré-pronto para você operar algo diferente. Eu acho que hoje grandes bancos estão com o Financial Cloud, grandes redes de hospitais têm o Health Cloud, e eles estão começando a avançar para os outros mundos aí, conforme eles estão conseguindo fazer boas negociações, né? Tudo depende de boas negociações. Salesforce não é uma ferramenta barata, é uma ferramenta de um investimento mais alto, que faz muito sentido desde que bem implementada. Então é sempre uma análise complexa ali de implementação, custo de licença, é o momento da empresa ou não é. Então eu acho que tem um pouco disso tudo, tá? E para ambientar um pouco, como eu disse, eu venho do mundo Salesforce, sou de tecnologia, a gente começou a empresa por conta de Salesforce, a gente é especialista nesse mundo, a gente continua com 90% do nosso time ainda dentro do mundo Salesforce, a gente acredita que isso ainda vai muito longe, que a gente vai continuar formando muitas pessoas, né? Mas a gente é parceiro da Salesforce desde o comecinho de 2021, a gente tem hoje, agora com um plano novo, eu acho que a gente está chegando perto de 70 certificações, com 50 pessoas. Até o final do semestre a gente vai ter mais ou menos umas 80 certificações, né? Acredito. É o que a gente quer. A gente está se especializando mais e se organizando para dar um próximo passo. A gente tem em mente crescer bastante esse ano. Um ano que, na minha percepção, é um ano complexo de crescimento. Não está sendo um ano fácil, ele não começou fácil, mas está ok. Vamos ver como é que vai ser até o meio do ano. A gente acredita que, de qualquer maneira, a gente chegue aí em 80 pessoas até o final desse ano. É um desafio que a Tati está me ajudando. A Tati agora está vindo para o mundo vendas junto comigo. Né? Agora que eu sou responsável por vendas. Mas a gente tem aí um desafio grande de vender projetos médios e grandes até o final do ano para a gente moldar melhor a Visum e sair do outro lado. Perguntas sobre Salesforce, sobre Visum com Salesforce? Não? Tati, com você.
gente vai falar agora um pouquinho sobre inovação de CRM, tá? A Tati vai fazer a apresentação. Bom, eu vou começar com uma perguntinha, já vi que tem cola aqui, mas gostaria que vocês não colassem. Vocês falassem aquilo que entendam sobre o que é inovar. Gostaria de pelo menos umas 3 opiniões aqui. Quem que se habilita? Inovar é você levar para o próximo nível, né? Aquilo que já funciona, você levar para o próximo nível. Boa, boa. O nome da minha empresa do ano passado era Inovar. Ah, que legal. Você é de qual? Nós temos uma consultoria, né? Uma Memix consultoria. No ano passado era só eu e era Inovar em Ação. Bacana. Muito boa. Gostei da resposta. Quem mais, gente? Quem mais? Queria ouvir-los. Sorteia alguém, Tati. Melhorar de forma criativa seus serviços, sua a sua empresa, usando as ferramentas tecnológicas mais avançadas para conseguir ser resultado. Bacana. Isso mesmo. Quem mais gostaria de falar? Mais alguém se habilita? Posso? Pode. Inovação é a gente implementar alguma coisa, mesmo que não seja necessariamente nova no mercado, mas se eu ainda não faço o implanto na minha empresa, é inovação. Boa. Boa, boa. Bom, então vamos aqui aos conceitos, né? Perguntei, né? Até porque está escrito ali, né? Inovar é aquilo que é novo, né? Coisa nova, novidade. Mas muitas empresas elas falham. Por quê? Porque elas ficam buscando algo novo. Estou sempre buscando algo novo, mas o que eu posso fazer com aquilo que eu já tenho dentro de casa, né? E eu gosto de trazer muito esse conceito porque, principalmente dentro da indústria, dentro do agro, né? Vou citar aqui o exemplo do agro porque é onde eu tenho minha maior experiência, mas a gente pode fazer esse estudo para outras empresas, né? Inovar também é melhorar aquilo, né? Elevar ao nível. Então, você vai ver que o que você falou está muito de encontro com o que a Salesforce ela prega em relação à inovação. Eu trouxe basicamente aqui para vocês um exemplo prático de um cliente que a gente aplicou. E esse cliente é muito grande, é um cliente da área de seguros, o Renato também já trabalhou lá, e a gente fez todo o projeto com base nessa metodologia que a Salesforce prega de inovação, né? Então, o que a Salesforce ela fala que é inovar? Então, é um conjunto de boas práticas, né? Onde que ela agrupou isso em normas, digamos, ou em áreas, né? E quando a empresa adota essas boas práticas, ela se desenvolve e, consequentemente, aumenta o seu nível. Ela eleva o seu nível de maturidade. Então, quando ela eleva o nível de maturidade dela, ela já tem um aprendizado do passado. Com aquele aprendizado, ela aplica a melhoria, né, em cima do próximo nível, e isso faz com que ela possa se tornar o quê? Atingindo o nível máximo, eu vou falar para vocês todos esses níveis, ela passa a ser uma líder de mercado. Então, quem que não quer ser líder? Todo mundo vai ter concorrente aqui, né? Todos nós temos concorrentes. E o que ela diz, né? O que são essas áreas, ou esses grupos, ou essas práticas? É o tripé. Todo mundo aqui que trabalhou, ou minimamente trabalha com gestão, sabe que o tripé é o quê? Pessoas, processos e tecnologia. Então, a Salesforce, ela não foge disso. E o que ela determina, né? Que para a gente trabalhar com pessoas e para eu inovar, eu preciso ter o quê? Novas formas de trabalho. Você quer fazer algo diferente, mas repetindo os mesmos hábitos? Aonde que você precisa melhorar? Então, essa é uma prática dentro desse grupo de pessoas que a Salesforce determina que isso é inovar. O que mais? Gestão de mudança. Então, muitas vezes os projetos falham, a gente estava conversando um pouco na hora do almoço a respeito disso, e eu trabalhei em vários projetos, né? Eu tenho mais de 15 anos aí atuando em projetos, e tive projetos que fracassei, simplesmente projeto assim, e aquilo mudou até, inclusive, a minha experiência profissional, e eu comecei a refletir, mas aonde que falhou? Por que falhou os projetos? Porque não existia gestão de mudança. Ninguém gosta de mudar.
nem nós mesmos que somos da área de tecnologia. Então, o que é a reflexão, né? Se você trabalha, né, num ambiente onde você aplica tecnologia, onde você precisa mudar, seja uma ferramenta, seja pessoas, seja processo, você tem que ter uma área de gestão de mudança para poder fazer esse controle. Então, essa é uma outra boa prática dentro desse grupo de pessoas que a Salesforce ela traz como inovação também. Pessoal, se vocês quiserem parando, fazendo alguma pergunta, sintam-se à vontade, tá? Qual que é a outra boa prática que a Salesforce determina, né, como sendo inovativa? Montar times, montar equipes. Times híbridos, pessoas que conheçam de tecnologia e pessoas que não conheçam tanto de tecnologia. Por quê? Porque daí você monta um time multidisciplinar. E esse time, cabeças que pensam diferente, vão trazer o quê? Ideias. Ideias, eu estou inovando. Então, isso é uma outra boa prática dentro do grupo de pessoas que ela também traz como inovação. Falando um pouco de tecnologia, o que é a outra boa prática? Processos de negócios e de valor. Que daí o Bernardo, quando for falar de metodologias, de projetos ágeis, isso aqui vai estar muito de encontro, né, com esse tema. Que é você ter o quê? Um backlog, que é uma lista de tarefas ou prioridades, né, que uma vez que você alinha com a sua área, com a sua autogestão, você tem essa lista de tarefas e você consegue, então, priorizar e trabalhar isso. Também vou falar um pouquinho mais à frente para vocês como é que ela trata isso. Qual é a outra boa prática? Arquitetura. Então, um dos fracassos de projetos de fracasso que eu trabalhei é porque a gente não tinha uma persona dessa. Um arquiteto, uma pessoa que olhasse o cerne, né, e falasse assim, gente, vocês estão querendo construir esse prédio aqui num solo argiloso. Esse negócio vai cair. Então, é importante que a gente faça aqui um bom planejamento, que tenha uma pessoa que tenha um olhar técnico e conheça as diretrizes, né, da solução, da ferramenta, quais são os limites, o que pode, o que não pode. Não é tudo que a gente pode fazer. Então, é muito importante. A Salesforce determina que uma boa prática em inovar, né, dentro de uma metodologia de CRM, isso aqui, gente, eu estou falando não é só para o Salesforce, tá? É dentro do ecossistema de CRM. É você ter uma boa arquitetura, ou seja, um bom desenho de solução para que o seu avião não caia na primeira decolagem. E falando de processos, o que ela fala? Modelo de operação. Então, como que eu vou operar? Eu vou trabalhar, eu preciso de métodos. Aqui, o que mais tem aqui nas paredes é falando sobre método, né? Então, a gente precisa sim, a gente precisa de ter um modelo de trabalho, a gente precisa saber qual é a forma de trabalho, qual que é o formato, e isso é modelo de trabalho. Governança. Então, eu preciso ter governança. Porque se eu não tiver uma pessoa que vai administrar, pessoa que vai abrir e fechar a porteira, vira a casa da mãe Joana. Então, a gente precisa ter governança sim. E, por último, visão e estratégia. Deixei por último porque a gente vai falar sobre... Vocês viram que são várias práticas dentro desses grupos, ou seja, dentro dessas áreas desse tripé, que é pessoas, que é tecnologia, né? E que a gente está falando de processos. Eu trouxe um exemplo só, porque senão a gente não conseguiria. Mas se vocês tiverem interesse, óbvio, depois a gente pode conversar e a gente vai compartilhar o material com vocês e a gente traz todo o conteúdo, porque é um material muito extenso. E o que a gente tem aqui? Isso aqui, inclusive, é um material que a gente traz como referência da própria Salesforce. Visão e estratégia, que a gente vai falar, governança, modelo de operação, montar o time, né? Gestão de mudança, processos de negócio e valor, arquitetura e novas formas de trabalhar. Sobre visão e estratégia. Como que a gente começa a falar de inovar falando sobre visão e estratégia? O que eu preciso fazer primeiramente, Tatiane? Quando eu desejo implantar uma ferramenta de CRM dentro da minha empresa. Você precisa ter objetivos de negócio. Você precisa chegar para a sua autogestão e falar o seguinte. Deixa eu só passar aqui. Eu preciso documentar
aquilo que é prioridade dentro da meta estratégica da empresa. Eu preciso conversar com as áreas, eu preciso conversar com as pessoas interessadas. Quem que tem interesse em implantar CRM? Por que eu tenho que implantar CRM, né? E para isso, você precisa planejar. Então, o que a Salesforce ela fala sobre visão estratégica, né? Quando você vai formatar todas essas boas práticas. Olha, você precisa ter objetivos de negócio quando você for falar de visão estratégica, você precisa ter métricas de sucesso, você precisa mapear os obstáculos que você vai ter no meio do seu caminho e você precisa envolver as partes interessadas. Vocês começam a entender que aqui tem um calhamaço de coisas a serem feitas, que CRM não é simplesmente... Já aconteceu isso comigo, então eu posso dar como exemplo, né? Acredito que vocês devam ter passado por alguma experiência dessa na vida, do chefe chegar e falar assim, nós vamos fazer CRM hoje, nós vamos começar a fazer CRM. E aí você olha para a cara da pessoa e você fala, como assim começar a fazer CRM? Por que fulano está fazendo, por que ciclano fez e está dando certo, e a gente vai começar a fazer. Mas não é tão simples assim. Por quê? Primeiro porque CRM é uma metodologia, né? Eu acho que todo mundo aqui que trabalha, que já passou pela experiência, que sabe como que funciona, são métodos. Então, quando a gente fala de métodos, tem toda uma receitinha de bolo a ser seguida. E a Salesforce trouxe, né, essa receitinha de bolo porque ela entendeu que depois de muitos projetos em que os clientes tinham frustrações, o entendimento dela falou assim, opa, a gente precisa dar um passo atrás e começar a ajudar os clientes em como formatar essa metodologia dentro da área deles. E ela trouxe aqui. Eu não vou ler tudo, gente, porque é muita informação. Mas o que eu quero trazer para vocês é o seguinte. A receita de bolo, ela já dá pra gente. O que é importante a gente saber? Que precisa passar por essas etapas, né, para garantir o sucesso. Ou se não for sucesso o projeto, por que falhou? Mas eu garanto para vocês que uma vez que seguido isso aqui, dá certo. Evoluindo para a visão estratégica. Visão e estratégia, né? Depois que a gente definiu todos os objetivos de negócio, como eles serão alcançados, e quais as métricas de sucesso para medir o progresso, como que a gente pode ajudar vocês nesse desafio? Como que eu vou fazer isso, Tatiana? Será que eu preciso fazer isso sozinho? Será que eu vou chegar na área de negócio, no marketing, eu vou chegar em vendas, no diretor de vendas, vou falar o seguinte, me dá aí as suas métricas de sucesso, quais são as suas metas? Ele vai falar, minha número. Eu tenho aqui, sei lá, 10 milhões para vender nesse trimestre. Você vai me ajudar a vender? É óbvio que ele vai falar isso. Eu sei porque o time comercial é assim, a gente sabe como que eles funcionam. Mas não é assim que a Salesforce trabalha. Vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso. Aí ela deu um segundo passo, uma segunda etapa, evoluiu e falou assim, chegou, falou, pessoal, existe uma ferramenta chamada Assessment. Essa ferramenta, para que ela serve? Ela avalia o nível de maturidade em de cada área dentro da empresa, o que você conhece de CRM. Se você não conhece de CRM, não é problema a área não conhecer de CRM, tá? Não é problema. Se você for perguntar na operação da indústria, o pessoal não vai saber o que é CRM. E muitos deles fazem CRM. E aí você vai começar a identificar essas áreas, né? Quem conhece, quem não conhece, o que é importante para eles, e você vai começar, inclusive, a ensiná-los sobre o que é CRM. E como que a gente faz esse Assessment? Alguém que já trabalhou com alguma ferramenta de Assessment? Vocês sabem mais ou menos para que serve, né? Eu vou falar um pouquinho ali na frente de como que a gente trabalha a ferramenta de Assessment aqui no Salesforce. E ela vai dizer o que para vocês? Primeira coisa, a gente vai avaliar esse nível de maturidade. Ele começa no primeiro nível. O primeiro nível, o que é? É não iniciado. Então, quando a empresa está no primeiro nível, em relação a conhecimento de metodologia de CRM, a Salesforce fala que ela está não iniciada. E que não é ruim, tá, gente? Não pensem que isso aqui vai deixar a empresa, ela é menos estratégica, ela é menos competitiva, nada a ver. Isso é em questão de conhecimento mesmo sobre o que é a metodologia e como que você pode evoluir. O segundo nível, o que a Salesforce determina? Ela é iniciante.
Então, se eu estou no nível 2, eu sou uma iniciante dentro da metodologia. Nível 3, se eu estou no nível 3, eu já sou praticante de CRM. E eu gosto muito de falar quando a gente vai dar treinamento para representante comercial, para consultor, que quando a gente fala, você faz CRM? A gente pergunta, né, você faz CRM? Aí eles começam a falar. Alguns falam sim, outros falam não, aí outros falam acho que sim, acho que não. Mas todo mundo aqui faz CRM. Como o Bernardo apresentou, é gestão de relacionamento com o cliente. O que vocês não fazem, muitas vezes, é escrever o que vocês fazem no CRM. Mas todo mundo faz CRM. A gente faz CRM o tempo todo. Então, a gente é praticante, né, de gestão. Acontece que a gente não é disciplinado em escrever, em organizar a nossa gestão. Quarto nível, eu estou otimizando o meu processo de gestão de relacionamento com o cliente. E o quinto nível, que daí é o Blue Eyes, toda empresa deseja atingir esse nível de maturidade, ela é o quê? Liderando. Quando uma empresa é líder, ela é referência, é onde as empresas vão buscar conhecimento e saber o que elas fizeram. Vocês podem ter certeza que elas apanharam muito no meio desse caminho para chegar nesse nível de líder, né? Se vocês me perguntarem hoje se eu conheço alguma empresa que seja realmente, de fato, líder, eu ainda não sei. Talvez o Bernardo conheça, porque ele passou por muitas indústrias, e pelo fato de eu estar no segmento do agro, eu ainda não consigo identificar uma empresa líder. Vocês logo vão ver por quê, tá? Não desmerecendo nenhuma empresa, mas em relação ao quais são as características de cada um desses níveis para se enquadrar em ser uma líder de mercado. E como que eu posso identificar, Tatiana? Acho que vocês estão começando a se perguntar. Você falou aí que a Salesforce, o que é inovação em gestão de relacionamento com o cliente, o que é a ferramenta do Assessment, que pode me ajudar a identificar o nível de maturidade da minha empresa, mas como que eu consigo identificar em qual nível que eu estou, né? Em qual nível que eu estou em CRM? Quem aqui que não tem Salesforce? Ainda? Vocês utilizam alguma ferramenta hoje? Cloud? Ah, não conheço. Vocês ainda não utilizam nenhuma. Mas eu tenho certeza, vocês utilizam o Excel. Vocês fazem... Não, a gente faz de alguma forma, né? Exatamente. Então, o que a gente faz? O que o Assessment faz? O que a Salesforce fez? Então, a gente faz uma avaliação, né? Que através de método de abordagem e pesquisa. O método de abordagem é você fazer todo um formulário com perguntas, né, específicas de cada área ou processo. Aí vai depender muito das empresas, né? Minha empresa quer avaliar processo, minha empresa quer avaliar área. Aí isso aí pode ser customizado de acordo com o cliente. E ela faz essas perguntas de onde ela vai conseguir identificar do nível 1 ao nível 5 o quanto aquela área ou processo, né? Ou seja, os usuários conhecem. Então, por exemplo, conheço muito pouco, conheço razoavelmente, ou eu conheço satisfatoriamente. São esses tipos de respostas que a gente dá de acordo com a pergunta. E isso é para o público em que vai utilizar o Salesforce ou o CRM, tá bom, pessoal? E aí, o que a gente fala? O que é um nível 1? Eu gosto muito de falar sobre o que significa cada um dos níveis, né? O nível 1 aqui, tá tranquilo aí para vocês lerem? Acho que tá meio apagadinho, né? O nível 1 a empresa ainda não pensou em como o CRM pode impactar nos negócios. Ou seja, eu sei que eu preciso, mas eu não sei aonde que isso vai impactar no meu negócio. Não sei para que eu não sei se o CRM vai me ajudar a vender mais. Eu não sei se o CRM ele vai melhorar a minha venda. E aí, gente, eu gosto também muito de trazer principalmente para o pessoal que é da indústria e do agro, que o CRM ele não vai vender pelo representante nem pelo consultor, mas ele vai ajudar ele a executar melhor o processo de venda dele. Então, ele não vai ser aquele tirador de pedido, ele não vai ser aquele consultor que vai chegar
e ele não vai ter uma organização na sua agenda. E a gente tem aqui bons cases, né, que a gente fez até, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, automação de agenda. Ele não vai sair fazendo ataque de índio. Hoje eu vou para o norte, hoje eu vou para o sul, hoje eu vou para o leste, hoje eu vou para o oeste. Não, o CRM tem que ajudar ele, tem que trabalhar para ele, não o contrário, né? Então a gente precisa pensar nisso. O iniciante, temos uma ideia clara do que queremos alcançar com o CRM? Então, assim, quando eu sou um iniciante, eu tenho claro do que eu quero alcançar com o CRM. Eu sei o que eu quero. Talvez eu não queira, eu sei que eu não quero que o CRM, eu tenho certeza clara que o CRM não vai trazer mais número, mas ele vai ajudar a organizar a execução da estratégia do meu time comercial. Então, isso é uma ideia clara do que é um iniciante em CRM. O praticante. Nós definimos os resultados do que queremos alcançar com o CRM, mas nós não medimos o progresso. Então, isso quer dizer o seguinte, eu já sei o que eu vou fazer com o meu CRM, eu sei para que ele serve, porém eu não meço os resultados que eu obtenho com aquilo que eu sei, o que eu faço lá dentro da minha ferramenta. Então, isso quer dizer um praticante. Se vocês quiserem copiar, podem copiar e tirar foto, porque eu acho isso aqui muito legal. Eu sofri muitos anos atrás, porque isso aqui é bem novo dentro da Salesforce, e uma vez o presidente da empresa chegou para mim e falou assim, nós vamos desconectar o CRM. Meu coração já ficou... Eu falei assim, eu sabia de tudo que tinha lá dentro, que era muito importante. Só 150 representantes comerciais. Aí eu falei para ele assim, nossa, mas desligar por quê? E eu era a menina do CRM, né? Ele falou assim, esse negócio não traz resultado nenhum, toda segunda-feira a mesma reclamação, é porque a internet não funciona, é porque precisa tirar um relatório e não consegue. E aquilo me gerou uma angústia. Eu falei, mas gente, a gente usa muito a ferramenta, ela é importante. Tem informação de cliente, né? E depois que eu vi isso daqui, eu entendi hoje, né? Depois passou lá 8 anos, eu vi. A gente não media. A gente não conseguia trazer para ele as informações, o que o CRM retornava. Por exemplo, foi uma entrega que a gente fez recentemente, né? Para um de nossos clientes aqui da Visum. Quanto de venda, quantas visitas o representante fez, se aquilo gerou alguma oportunidade e foi convertido em vendas. Então, isso é um tipo de resultado que a gente precisa trazer e mostrar para a liderança, que eu trouxe aquelas informações porque está dentro do CRM. Você vai tirar essa informação do SAP, ela não é fácil, até porque lá no SAP não tem visita. Então, quem que registra a visita? É o CRM. Então, eu preciso mostrar para a minha liderança, para as pessoas envolvidas, qual que é o resultado. Então, quando eu começo a fazer esse tipo de iniciativa, eu sou um praticante de CRM. Eu estou no nível de praticante. E otimizando. O otimizando temos resultados claramente definidos e o que queremos alcançar com o CRM, temos uma ideia de como medir o progresso. E o nível liderando. Temos resultados claramente definidos sobre o que queremos alcançar com os CRMs e medimos o progresso. E aí entra as evoluções que o Bernardo vai falar para vocês daqui a pouco, que é a respeito da inteligência artificial, que eu acho que isso é um mundo que vem muito a agregar, né? E que vai mudar, inclusive, essa metodologia, porque aí engloba outras tecnologias. E como que a gente faz esse nível? Como que a gente aplica isso, Tati? Isso aqui é um exemplo que eu trouxe para vocês, que é do agro, onde a gente fez aplicou, né, a ferramenta de assessment. Até nós trouxemos como uma identificação aqui, que era a união de tecnologia, back-office, campo, ou seja, os representantes, né, os consultores comerciais. Nós dividimos, a gente fez algumas adaptações, porque era um time muito grande, a gente fez um questionário, 3 tipos de questionário, um para cada perfil de público, e a gente dividiu em etapas, né? Onde nós elaboramos esse assessment. Então, as perguntas já nasceram das áreas de negócio, elas elencaram aquilo que era importante e foi definido por processos, né? Cada área, o que ele conhecia, o que ele achava que era importante, né?
de um nível, e depois a gente fez todo o trabalho das respostas, né, de um nível de 1 a 5. Inclusive, esse material é gigantesco, isso aqui, do Assessment lá. A gente fez kickoff, apresentamos como que ia ser feito. Depois, a segunda etapa, né, que a gente fez a elaboração, a terceira etapa, que foi a avaliação, o disparo dessas avaliações para esse grupo, e a quarta etapa, a compilação, né, a gente trabalha aí compilando todo o material e compartilhando, e aí nós conseguimos identificar. Por que é importante a gente identificar o nível de maturidade? Porque o que é CRM? Quando eu falo de CRM metodologia, eu também tenho uma outra segunda palavra que é muito importante. Não sei se alguém aqui vai querer arriscar. Alguém sabe o que é a segunda palavra. Além de atendimento ao cliente, eu também faço esse atendimento para o quê? Pós-venda. E tem uma outra coisa muito importante. Relacionamento. Network e personalizado. Eu falei assim, gente, para eu fazer CRM, eu vou ter que fazer CRM com as áreas. Então, basicamente, essa metodologia é o quê? Antes de levar sua metodologia de CRM para fora, você faz CRM dentro de casa. Então, você precisa personalizar. Não adianta a gente falar para o time comercial a mesma fala que a gente vai ter, oratória que a gente vai ter com o time de marketing. O time de marketing são marqueteiros, são mais descolados, eles gostam da vibe das coisas mais coloridas, eles gostam das coisas de manhã tá de um jeito, na hora do almoço tá de outro. Não é a vibe do time comercial, então não adianta. Então, o que foi o aprendizado desse projeto que a gente atuou? É que as pessoas querem ser tratadas diferentes, de forma diferente, que é o quê? A metodologia, né? Então, o que a gente pode entender disso tudo, né? Uma vez que você identifica que uma área está no nível 1, que a outra área está no nível 3, que a outra área está no nível 2, aí você fala, agora eu começo a entender. Por que o CRM roda bem numa que não roda tão bem na outra? E você começa a adotar aquelas formas de trabalho diferenciadas que a Salesforce implementou. Você começa a mudar as pessoas de lugar, porque às vezes isso é importante. Então, às vezes não é o sistema que não presta. Às vezes é a forma como aquela pessoa trabalha, ela não está no lugar certo. Então, vocês começam a entender aquelas caixinhas no início ali que a Salesforce determinou. Essa ferramenta, gente, eu digo para vocês, com toda garantia, se vocês aplicarem nos ambientes que vocês estão hoje, vocês vão conseguir identificar as dores de vocês em relação à gestão de relacionamento com o cliente. Por que funciona e por que não funciona? O Assessment é um modelo que você utiliza algo que já existe, já está em uso, já está validado, ou a cada cliente é uma história nova, você tem que compreender a dor dele, entender o que ele está necessitando, personalizado. Personalizado. Aqui, nesse caso, eu inclusive personalizei o modelo da Salesforce para esse cliente. Porque foi o entendimento que a gente teve depois de um workshop que a gente fez, que é chamado Lean Inception. Acho que o Bernardo vai falar um pouco sobre ele, né? E desse workshop, a gente saiu as personas que a gente fala, né? E eu falei assim, não adianta a gente tentar começar o projeto CRM, porque não vai dar certo. Tem que entender exatamente. E aí a gente chamou os gerentes executivos que tinham. Aí eu falei um pouco dessa ferramenta, eles gostaram, falaram, então vamos fazer esse nível vamos avaliar, vamos entender qual que é o nível de cada. A empresa é muito grande, tem mais de 600 funcionários. Porque não adianta, e chegamos à conclusão que tinham 2 unidades lá no Mato Grosso que ainda a gente precisava fazer treinamento sobre o que era CRM. Porque se chegasse o Salesforce lá, eles iam falar, a gente não quer isso. Porque eles estavam já tão acostumados com aquela ferramenta que eles não queriam. Eles falaram assim, a gente não precisa de CRM. Então, é nesse sentido. Tem que ser personalizado. E aí, o que mais que o CRM pode entregar de valor, né? Mudando aqui um pouco mais. Ele vai viabilizar a inteligência de negócio, né? Para a execução e automação das estratégias.
Eu gosto muito de trazer os exemplos materializados aqui, porque muita gente ainda acha que o CRM ele vai trazer vendas. Ele não vai trazer vendas, ele vai ajudar o seu time comercial, né? Então, aqui é um pouco do que é o CRM, é o cliente, né? E no mesmo lugar concentra todas as informações, a base, né? Ou seja, todas as áreas são provedoras daquela informação e também são consumidoras. Ou seja, o time comercial ele coloca informação, mas ele também consome aquelas informações. A gente precisa fazê-los entender a respeito disso. E como inicia a jornada de CRM, né? Um outro ponto muito importante. Quando a gente identifica o nível de maturidade do CRM, a gente sabe em qual tipo de CRM a gente também está. E existe essa escadinha aqui, né? Ou seja, a gente começa no CRM operacional, né? Depois nós evoluímos para um CRM analítico, um CRM colaborativo e um CRM, por fim, estratégico. Vocês viram que aqueles níveis, né, que eu avalio de 1 a 5, eles estão muito ligados a esses tipos de CRM? Então, ou seja, se eu sou um iniciante, se eu sou alguém que ainda está começando, provavelmente quase que 100% de que certeza que o meu CRM é operacional. Se eu sou um liderando, eu já estou no meu CRM estratégico. Então, eu vou passar aqui para vocês o que significa cada um. O CRM operacional, ele é suporte a vendas. Quando eu falo que eu tenho um sistema, o CRM operacional, ele é um sistema orientado ao time comercial, né? Aos processos comerciais, digamos. Porque não é só o time comercial que utiliza, a gente tem o time interno. O CRM analítico, suporte a marketing. CRM colaborativo, é integrado vendas, marketing e atendimento, que está muito de encontro com as nuvens que o Bernardo apresentou para vocês anteriormente. E o CRM estratégico, ele engloba todos os CRMs anteriores e ainda ajuda na tomada de decisão. Muito obrigada. Vocês conseguem identificar o link entre as coisas? Então, o nível de maturidade e os tipos de CRM que a gente tem. Mas o que a gente já fez, né? Eu trouxe aqui alguns cases de projetos que a gente trabalhou dentro de cada um dos tipos de CRM. Então, eu já passei pelas indústrias, eu já passei pela indústria química, já passei por cooperativismo e também, agora, por último, passei pelo varejo, né? Então, a gente já trabalhou cadastro de produtores. Quando a gente está falando de CRM operacional, estou falando do básico, arroz, feijão com arroz. Eu estou falando de cadastro de produtores, de influenciadores, de consultores técnicos, cadastro de concorrentes, fornecedores, planejamento de visitas, né? Rota de visita, plano de contas, gestão de rotas, gestão de campanha, gestão de território, 5 minutos mágico, aquele termo que eu falei para vocês, eu não vou sair fazendo ataque de índio, eu preciso saber se eu vou visitar ou se eu vou cobrar. Então, o CRM precisa fazer isso pelo representante, pelo vendedor, pelo time comercial. Planejamento de vendas, que foi o que o Bernardo comentou, forecast, né? Eu preciso trazer informação do cliente, quanto que eu tenho de share com aquele cliente, se eu tenho participação, se eu estou perdendo venda ou se eu estou aumentando venda. Então, o CRM precisa ser a base de informação do representante. Sobre CRM analítico, o que a gente já fez, né? Mapeamento de mercado, segmentação de clientes, o conceito do 80-20, né? Eu preciso minimamente garantir ali que aqueles clientes que fazem o maior número dos meus vendedores, eles estejam na carteira mapeados, identificados o quanto que aquele cliente ele é em reais, né, para a companhia. Eu preciso gerir informações relacionais, qual que é o melhor dia de compra, qual que é a data de aniversário daquele cliente, quem não gosta de receber um cupom. Então é importante a gente ter essas informações dentro de um CRM. E eu estou falando o quê? De um CRM analítico, né? São informações que vão ajudar o meu vendedor a ter um melhor relacionamento com o cliente. Recomendações técnicas, se o cliente gosta de participar de eventos, né? Quais eventos que ele já participou. Então, são informações que fazem parte de um CRM analítico. Quando a gente fala de CRM colaborativo, a gente está falando muito de processos de atendimento ao cliente e de marketing cloud, né? Que são os canais, omnicanalidade que a gente fala. A gente trouxe aqui alguns exemplos, né? Eu acho que
Eu devo ter copiado o anterior, gente, mas os exemplos são diferentes. Depois eu mudo aqui e trago para vocês. Então, quando a gente fala de atendimento ao cliente, eu estou falando muito de um CRM colaborativo, né? Qual que é a melhor forma que ele gosta de ser contactado? Então, são informações que fazem parte de um CRM colaborativo. Para te ajudar ali, Tati, do colaborativo, né, que todo mundo fala, é como eu vou fazer conexões entre as áreas dentro de um CRM só, dentro de uma única ferramenta. Como é que eu vou conectar marketing junto com a área de vendas, junto com a estratégia de vendas, junto com o pós-vendas. Sim, só nisso que eu passei, a gente tocou aí em metade das áreas das empresas. Então, esse é o colaborativo, como que os processos se influenciam. Entender o CRM desse momento, ele é uma maturidade já mais alta. A gente costuma falar aqui para empresas maiores, mais complexas. Exemplo, um case que a gente tem do ano passado, que é da Ouro Fino Saúde Animal, ela já foi mais complexo porque eles tiveram que dar um passo para trás para o operacional. E eles estão agora saindo do operacional e entrando no analítico, de novo, porque eles estavam com um monte de estruturas erradas. A gente acredita ali num exercício junto com eles que eles ainda vão talvez mais um ano e meio para chegar num colaborativo eficiente, para depois começar a pensar no próximo passo. Então, não é tão simples chegar no colaborativo, mas é importante. É o momento que você coloca. Eu executei um pouco disso na Lenovo, que era a gente tinha marketing, vendas e pós-vendas dentro do CRM. Como é que eu demorei mais ou menos 6 meses para que virasse uma prática comum, ter uma reunião semanal entre a área de atendimento, a de marketing e a de vendas, para fazer uma análise de o que precisava ser feito para tirar produtos que estavam em estoque, que estavam sendo depreciados. Assim, é bem complexo, mas foram 6 meses para que eu pudesse, depois de um tempo, falar: gente, estou saindo da sala, fiquem à vontade, mas façam de novo a semana que vem, na outra, e na outra, e na outra. Continuem, que vocês viram que dá resultado. Muito. Eles começam a confundir um pouco. Mas eu já tenho a cadência de vendas, por que eu tenho que sentar com o povo de marketing? Tem umas brigas internas normalmente, mas que o colaborativo é o momento que as áreas entendem que isso é necessário para dar o próximo passo. E ótimo exemplo, o ano passado, com aquela questão da guerra da Rússia, a gente comprou estoque, a empresa comprou estoque maior, com medo de não ter fertilizante, a gente ficou com estoque alto e a gente precisava escoar. O que a gente aconteceu? Usamos o Marketing Cloud para fazer as campanhas digitais, a gente chamava de Media Kit, a gente conseguiu escoar 45%. E a gente tinha uma pessoa dentro do time de marketing que falava que não dava resultado. Pois eu fiz questão de mostrar com o meu aprendizado, lição aprendida de outros projetos, que o CRM traz resultado. Então, ele quer dizer que ele ajuda a vender também, tá, gente? Isso é um CRM colaborativo. E isso dentro do agro, né? Que é muito difícil a gente trazer esses tipos de processo. E aí, mas existe todo o processo de comissionamento, o representante, a gente sabe que não podemos anunciar, que a gente não pode vender defensivo por canal digital, então, obedecendo todas as regras. E o CRM estratégico, a gente está falando de indicadores. Funil de vendas, custo de aquisição, custo indireto, número de leads, número de pedidos, qualidade, NPS, avaliação. Eu posso implementar a CSAT. Quando eu falo de call center, tempo de atendimento do meu cliente, reclamação, saque. A gente sabe que o nível de reclamação hoje, medir isso é muito importante, né? Para a gente poder manter a experiência do cliente legal e ele continuar com a nossa marca. Gestão da força de vendas, atualização de dados. O CRM estratégico, enfim, ele é o monitoramento e a medição e a apresentação dos resultados de evolução. Então, só para fechar a ideia com vocês. Pessoal, esse material é gigantesco. Gostaria muito de falar para vocês tudo sobre como a gente tentou trazer um resumo, né, da ferramenta do Assessment, do que a Salesforce entende como inovação dentro de metodologia de CRM e os tipos de CRM. E é isso. Qualquer dúvida, nós estaremos aqui ainda. Isso aí.